Queridos irmãos, bom dia! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é mais um vídeo da série Maná Diário da Igreja Batista Manaim. E se esse conteúdo lhe tem feito a diferença para você, por favor não se esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar, de comentar e principalmente não deixe de seguir a Igreja Batista Manaim nas redes sociais, para que assim você fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E a palavra de Deus que nós vamos meditar no Maná de hoje, ela encontra-se lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 16. E diz assim a sagrada palavra de Deus. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da entrada da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa narrativa da palavra de Deus, ela começa com uma situação muito triste. Nós temos uma viúva que está prestes a sepultar o seu único filho, aquele que seria, além de tudo, seu único provedor. Além de tudo, a sociedade daquela época, ela não possuía recursos para cuidar de viúvas. Então, o que seria dela? A viúva, se ela encontrava-se desolada, porém, além da viúva, além de ser viúva, ela perdeu o seu único filho. Neste momento, nós temos aqui nessa narrativa o encontro de duas multidões. Uma multidão muito triste, a caminho de um sepultamento, e uma multidão muito alegre, onde se encontravam Jesus e seus discípulos, que haviam acabado de presenciar um grande milagre da cura do servo do centurião. Estavam todos maravilhados. Uma curiosidade é que somente o evangelista Lucas registra esse acontecimento. Jesus estava se dirigindo para a cidade de Naim. A Naim era um povoado agrícola que ficava a cerca de mais ou menos 40 quilômetros de Cafarnaum, ou seja, em média um dia mais ou menos de viagem em caminhada. Jesus foi até lá sem que ninguém lhe pedisse. Jesus tomou esse caminho sem que ninguém lhe dissesse que era esse o caminho que ele tinha que trilhar, porque não era o caminho mais usual trilhado pelos peregrinos da época. Tratava-se de uma estrada muito estreita e difícil de caminhar. O nome da cidade Naim significa deleite, beleza. Que grande contraste nós temos aqui com a situação que Jesus se deparou. Tantos são os ensinamentos que nós podemos tirar desse tesouro precioso da palavra de Deus. Porém, eu quero chamar a sua atenção nessa manhã ao fato de que Jesus, nessa narrativa, ele se encontrou com aquela viúva, ele se encheu de compaixão e ele disse a ela: Não chores. A compaixão, ela pode ser definida como uma dor em meu coração, a sua própria dor em meu coração. E o próprio Jesus, ele sentiu aquela dor. O próprio Deus que se fez homem, que veio a essa terra, que habitou entre nós para sentir a nossa dor, ele sabe exatamente como eu e você nos sentimos. E Jesus, ele também diz a você nessa manhã: não chores, não fique angustiado, não temas, não fique ansioso com coisa alguma. Antes, sejam todas as suas petições conhecidas diante de Deus. A palavra diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Jesus, ele fez o que ninguém mais podia fazer, e o melhor é que não foi só naquela época. Nos dias de hoje, nos nossos dias, Jesus também continua fazendo o que ninguém mais pode fazer. Ele continua operando o que ninguém mais pode operar. Jesus, ele enfrentou a morte, ele venceu a morte, e a palavra de Deus diz lá em Coríntios, em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é o nosso último inimigo. E quando nós pensamos em morte, logo vem aquele sentimento de dor, aquele sentimento de tristeza. A morte, ela entrou no mundo por causa do pecado da humanidade. É algo terrível, é um inimigo terrível que todos nós temos que enfrentar, e somente Jesus é capaz de vencer a morte, e assim ele o fez. Jesus tocou onde não era permitido que ele tocasse. Os judeus, eles de forma alguma tocavam em um cadáver. E a palavra diz que Jesus tocou naquele esquife, ou seja, em algo que já estava morto, em algo que já estava perdido, em algo que não havia mais vida. E Jesus quer fazer isso nessa manhã.
E isso que é impressionante. Impressionante é que o amor infinito de Deus por nós, ele não tem limites. É um amor que resgata, é um amor que restaura, é um amor que ressuscita, é um amor que dá vida e vida em abundância. Hoje talvez você esteja abatido, talvez por conta de uma morte física, de uma morte espiritual, de uma circunstância que você esteja vivendo na sua vida. Jesus, ele proferiu apenas uma palavra e aquele jovem, ele voltou à vida. A tristeza da viúva foi convertida em alegria. Jesus é o último que dá a palavra ao meu e ao seu respeito. Jesus foi o último que deu a palavra àquela viúva e a palavra foi: não chores. Jesus parou aquela caminhada que era longa para dar atenção à situação em que se encontrava aquela viúva. Jesus, ele se importa com você. Ele sabe o tamanho da sua dor. Não temas, não se desespere. Creia somente em Deus. A palavra de Deus diz que quando nós oramos, Deus, ele se inclina das alturas somente para ouvir a nossa voz. Então, nessa manhã, não chores. Ore a Ele, clame por Ele, não se entregue, não desista, pois Jesus, ele tem vida nova para você. Basta você crer. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Creia e você verá a glória de Deus. Muitas vezes os altos e baixos dessa vida nos levam a pensar que nós não somos importantes para Deus, ou que até mesmo Ele se esqueceu de nós, ou que tem coisas muito mais importantes para fazer. Mas isso não é verdade. Tanto não é verdade que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus conhecia aquela viúva, pobre, esquecida, desesperada, carente, assim como Ele conhece a nós. Nada foge do controle do nosso Deus. Por mais que a gente não entenda algumas situações, algumas circunstâncias, Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Jesus, ele estava entrando na cidade de Naim no momento em que o cortejo fúnebre daquela viúva, do filho daquela viúva, estava saindo dali. E isso não foi mera coincidência. Tudo ocorre exatamente de acordo com o plano soberano e imutável de Deus. E o texto, ele termina nos dizendo que Deus visitou o seu povo. Deus quer nos visitar nessa manhã. E quando Deus nos visita, ele traz salvação. Quando Deus visita o seu povo, ele traz libertação. Quando Deus visita o seu povo, milagres acontecem. Quando Deus visita o seu povo, aquilo que estava morto ressurge. Quando Deus visita o seu povo, ele traz vida e vida em abundância. Receba dessa vida nessa manhã. Creia que Deus, ele tem o melhor para você. Creia que o Senhor, ele está vendo as suas lágrimas. A palavra de Deus diz para você nessa manhã: não chores. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Que o Senhor, ele possa entrar no seu coração e que você possa viver essa vida plena, cheia de alegria, cheia de abundância, na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e te dê um dia cheio de paz e alegria, em nome de Jesus. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.